Oi, sétimo ano A! Vamos corrigir o segundo roteiro do segundo bimestre. Vai lá pegar seu material. Tô aguardando. E aí, pegaram? Tudo bem? Vamos começar a correção? Fica um roteiro um pouco longo, né? Mas não é um assunto difícil, é um assunto necessário. E outra, é um casamento com o conteúdo de história de vocês, certo? Se não chegou nesse conteúdo ainda em história, com certeza você vai chegar, vai ser um aliado. Então, nosso material foi a apostila. Bem, nós temos duas partes. Nós temos a parte da apostila e a parte que é um trabalho sobre as habilidades do primeiro bimestre, em forma de trabalho, que a dona Sandrinha usou uma ferramenta chamada Google Forms, é um formulário, você respondeu na própria internet e caiu aqui em casa para mim, certo? Nossos futuros trabalhos, inclusive a nossa avaliação, a dona Sandrinha vai fazer no Google Forms também, porque aí eu não preciso pegar papel, vocês também não, tudo a gente faz pela internet, chega aqui em casa para mim com segurança, certo? Tudo bem? E qualquer dúvida vocês vão entrar em contato comigo. Então sim, as habilidades do trabalho não é a mesma que a gente está tratando aqui na apostila para correção, são retomadas. Então a gente precisa sempre estar fazendo isso, o atual e retomar, por conta da gente estar aí longe, afastado um do outro. Na apostila, a gente tinha duas atividades. A atividade 1, que está lá na página 8, que é Máquinas Térmicas e o Mundo Moderno. E a atividade 2, que está na página 9, que é Impactos do uso do petróleo e seus derivados. É mais uma correção em forma de leitura e bate-papo. Às vezes ela vai ficar um pouco cansativa, mas é necessária, tá? Então veja só. Leia com atenção o texto abaixo e, na sequência, responda o que se propõe conforme orientações e combinados com seu professor. Você tem um texto, esse daqui, As Máquinas e o Mundo Moderno. Né? Se você ainda não pegou teu material, vai lá pegar. Nós vamos fazer a leitura deste texto, ok? Vou ler com vocês, tá bom? Com o desenvolvimento tecnológico decorrente da Revolução Industrial, muitos benefícios foram gerados para a humanidade, como eletrodomésticos mais modernos e meios de transportes mais seguros. No entanto, o desenvolvimento das máquinas também trouxe efeitos negativos para os seres vivos e o ambiente. As primeiras máquinas a vapor dependiam da queima de carvão para funcionar, mas com o passar do tempo, os derivados de petróleo, como a gasolina e o óleo diesel, passaram a ser usados em larga escala para o funcionamento dos veículos. Hoje, nossa sociedade necessita de combustíveis em muitos processos, acarretando dessa forma em uma emissão significativa de gases do efeito estufa e outros poluentes nocivos à saúde dos seres vivos. O petróleo não é considerado apenas uma das principais fontes de energia utilizada, mas sim material constituinte de inúmeros bens de consumo presentes no cotidiano de qualquer indivíduo. Certamente, seu alcance vai além de simplesmente mover automóveis e outros meios. As demandas do mundo moderno exigem a produção de produtos e combustíveis em larga escala, levando à intensa produção de resíduo que polui o ambiente e pode estar relacionado às mudanças climáticas. Então veja, aqui de forma rápida, não é um texto longo, ele te fez ali uma retomada desde antes da gente usar os combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel,
falando ali então de quem? Da queima, né? As máquinas a vapores e a utilização em larga escala que hoje a humanidade faz dos combustíveis fósseis, né? Então, a gente sabe que em média, mais ou menos 75% da população mundial utiliza os combustíveis fósseis. Às vezes, utiliza esse petróleo não em forma de combustível, mas em forma de um outro tipo de produto, por exemplo, o plástico, certo? Então, hoje a gente utiliza muito e é prejudicial, contamina o meio ambiente devido ao descarte muitas vezes errado que as pessoas fazem desses produtos, né? Falou também da grande demanda de produção. Então, produz em larga escala e depois, lógico, vai ter lixo em larga escala, certo? Então, os resíduos que tem essa produção, tudo isso contamina o meio ambiente, que automaticamente vai prejudicar o ser humano também. Primeira questão, a gente tem 4 questões em cima dessa atividade 1, 4 questõezinhas. A quarta é um pouco mais longa, tá? Inclusive, eu tive alunos que teve dificuldade em interpretar o que era para fazer nessa quarta questão. 1. Atualmente, um problema mundial que enfrentamos é a emissão de gases poluentes oriundos da queima de combustíveis fósseis. O que acontece com os gases que surgem da queima do combustível? O que podem causar? Então, eu fiz aqui um resuminho para eu poder falar para vocês, né? Então, é um problema mundial. Por que é um problema mundial? Por conta da alta quantidade de pessoas e de momentos que precisa estar usando esse tipo de produto. Então, o que acontece? A emissão de gases vindo da queima do combustível fóssil faz aumentar a poluição atmosférica. É um dos maiores problemas. Aí o que acontece? Com a queima desses combustíveis, a eliminação de gases como o CO2, que é o monóxido de carbono, o CO, que é o monóxido de carbono, falei errado, o CO2, que é o dióxido de carbono, e o C, que é a fuligem, que acontece muito agora nessa época, o pessoal faz as queimadas e agora tá uma época seca que chove pouco. E aí, essa queimada, que é aqueles pozinhos pretos, que a gente fala restinho da cana, porque é o que é muito comum aqui na nossa região, vai voando com o vento e vem caindo nas nossas casas, nos nossos quintais, causando muito problema para quem tem alergia, como, por exemplo, rinite, asma, bronquite, né? Então, polui o ar, é um dos maiores problemas. Um outro tipo de problema, o que acontece? Esses tipos de gases, eles entram em contato com o vapor d'água que tem na atmosfera naturalmente. E aí, o que acontece? Eles se transformam ali a uma reação, aonde então acontece o resultado de ter ácido sulfúrico, ácido nítrico e também chuvas ácidas. A gente vê aí algumas fotos nos livros de artes, até nos livros de ciências, de obras de arte que é feita em ar livre e é deixada ali por muito tempo, muitos anos. E a degradação que tem de uma imagem de um ano para o outro, por conta das recorrentes chuvas ácidas. Claro que tem regiões que tem mais concentração e outras menos concentração de chuva ácida. Depende da quantidade de queimada que tem ali, a quantidade de pessoas que usam então esses tipos de combustível. Outra coisa, eu não sei se vocês viram alguma reportagem mostrando os mapas antes da pandemia e durante a pandemia de muitos países, de muitos lugares. Como que a fumaça da poluição diminuiu com
o isolamento social. Então, algumas pessoas ficaram sem usar os carros, sem irem trabalhar e automaticamente diminuiu então a quantidade de emissão ali dos gases poluentes, como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, e o mapa começa a ficar mais limpo. Olha só, um lado bom da pandemia, do isolamento social. Vamos para a segunda questão? A segunda questão: como o meio ambiente é afetado pelo uso contínuo de combustíveis fósseis pela humanidade? E quais são as consequências negativas a que já estamos submetidos? Ora, a gente conversou já no número 1 que a poluição ambiental é um dos fatores que é prejudicial à humanidade. O outro fator que a cada ano vai aumentando é o aquecimento global. Por que isso? A gente precisa do efeito estufa, mas conforme vai aumentando essa poluição, vai aumentando a quantidade de dióxido de carbono no ambiente e ele aumenta o buraco na camada de ozônio, aumentando assim a nossa sensação térmica, esse abafamento, que é então o efeito estufa, o aquecimento global. Claro que se a gente não tivesse o sol, a gente não tivesse esse calor, a gente também não sobreviveria. O frio extremo que a Terra seria sem os raios solares. Mas existe uma quantidade também tolerada e ideal do efeito estufa, certo? Então é o dióxido de carbono, ele faz então aumentar o buraco lá na camada de ozônio, que é como se fosse uma película protetora dos raios solares, daqueles que a gente não precisa ter, fazendo então aumentar o efeito estufa. A terceira atividade, também ainda dentro da atividade 1, é quais são as possíveis alternativas ao uso de combustíveis fósseis compatíveis com o desenvolvimento sustentável. Olha, hoje já existem muitas pesquisas relacionadas aí a combustíveis que prejudicam menos o meio ambiente. Então, a gente tem aí o exemplo de fontes renováveis, como energia eólica, energia solar. Tem também os combustíveis vindo de biomassas, que são aqueles naturais, né, vinda de resto de bagaço de cana, da soja e entre outros. E a gente também vê o etanol como uma das fontes melhor do que o uso da gasolina, do diesel, certo? Agora, a quarta questão que muitos de vocês não entendiam o que era para fazer, certo? Então, esses pontinhos, que foi a maior dúvida, o que é pontinho aqui, ó? Esses pontinhos é para ajudar você a montar um texto, para você entender que aquilo que está dentro desses pontinhos precisa estar num texto. Então, veja, ó. Ao longo dos anos, a produção e o uso das máquinas vem impactando a sociedade de alguma forma, conforme foram ocorrendo as revoluções industriais. Leia o breve resumo sobre cada uma das revoluções industriais abaixo e aponte seus impactos sociais e ambientais. Então, aqui, ó, é como se fosse um resuminho de cada um. E automaticamente, em cima desses resuminhos, você vai montar o seu olhar, o seu texto sobre as revoluções industriais, as revoluções tecnológicas que foram acontecendo durante os anos. Então, aqui, primeira coisa que a gente precisava analisar. Primeiro, desenvolvimento da indústria e equipamentos mecânicos, como máquinas a vapor. Depois, segundo, desenvolvimento da indústria química, motor a combustão, eletricidade, comunicação, rádio, televisão e telefone. Depois, terceira, automatização das linhas de produção e desenvolvimento de aparelhos eletrônicos, informática e tecnologias da informação. E quarta,
Desenvolvimento tecnológico como meio de interligar setores, produtos, indústrias e comércio. É a revolução atual, a que ainda está em desenvolvimento. Não acabou a revolução, a gente está em constante revolução. Então, algo que parecia tão assim impossível há alguns anos, hoje já é possível. E para frente, futuramente, algo que hoje a gente pensa que não pode acontecer, talvez os nossos filhos, os nossos netos, eles verão isso acontecendo. Eu fiz um texto, vou ir comentando com vocês conforme eu coloquei. O meu texto, meus amores, não vai ficar, eu fiz aqui, ó, tá? Para eu poder conversar com vocês agora, tá bom? Não vai ficar idêntico de vocês. Vocês vão ter feito com a visão de vocês. Eu fiz uma pesquisa e eu fui colocando as partes principais, tá? Ah, eu fiz errado, não tá igual a dona Sandrinha. Não, não é assim. Você colocou como foi evoluindo, você colocou teu ponto de vista, é isso daí. Observe que é muito pessoal as perguntas e respostas que estão sendo feitas, porque ele quer de você, aluno, você, pessoa que vai evoluindo a cada dia, você que, olha só, nesse momento está usando tanto a tecnologia, que você dê o seu ponto de vista, que você faça as suas comparações. Não é aquela coisa quadradinha, aquela camisa de força que você não pode se libertar. Não, você pode, você tem que ter tua opinião, a tua voz, claro, sem extrapolar, sem fugir, sem falar besteira, tá bom? Vamos lá? Então, olha só. Pela primeira parte ali, que consta da revolução das indústrias e os equipamentos técnicos, eu coloquei assim, ó, que foi o matemático e engenheiro grego-egípcio Hierão de Alexandria, lá no século I a.C., que criou a primeira máquina a vapor. Olha só, antes de Cristo. Depois, por volta de 1712, aí já é depois de Cristo. Olha quantos anos que passaram então. O Thomas Nikomen, ele criou um tipo de motor usado a vapor, tá? Aí passaram-se ainda anos, em 1769, o James Watt, ele aperfeiçoou aquele motor e inventou o motor a vapor em cima do pensamento do cientista lá de 1712. Então a ciência é uma coisinha amarradinha na outra. Você tem que estudar o passado para você entender o presente, para melhorar o futuro. Olha isso. E aí, pessoal, uma das primeiras utilizações da máquina a vapor foi para a fabricação de tecido. Então imagina você, para fazer uma roupa, tinha que ir lá pegar a ovelha, tirar toda a lã da ovelha, fiar, fazer toda a linha, depois vir tear, fazendo tecido, tudo manual. E depois que ia fazer essa roupa. Era uma vida, por isso que as pessoas tinham uma ou duas peças de roupa. Inclusive, diz que o pessoal antigo, ó, cheirava mal, certo? Até na Bíblia, tem muitas histórias de Jesus conversando na Bíblia, comentando assim, se você tem duas túnicas, dê uma para o seu irmão. É porque era o máximo de roupa que tinha, 2, 3 peças de roupa. Ainda mais se a pessoa não era pessoa de posses, né? Porque era assim que fabricava, à mão. Então, o motor a vapor veio, então, uma das primeiras utilizações foi fazer esses teares a motor para ele poder fazer o tecido mais rápido e poder fabricar mais rápido, para vender, para ganhar dinheiro, tudo bem? O primeiro barco a vapor surgiu em volta de 1807
E em 1825, lá na Inglaterra, foi construída a primeira estrada de ferro por George Stephenson. Olha, talvez a dona Sandrinha pronuncie errado, é uns nomes, né? Americano, ingleses, franceses, que a gente não tem hábito de falar. E com isso, os motores a vapor foram usados em meios de transportes, como barcos, trem, e foi diminuindo o tempo de viagem. Então, as viagens demoravam meses. Com os motores, já começou, então, a demorar menos tempo. Depois, pessoal, eu já fiz uma parte dizendo assim, já ali amarrada com a segunda parte, o que é o segundo pontinho, falando da indústria química. Tá falando assim, ó, já na metade do século XIX, que é entre 1850 e 1870 ali, foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, entre 1939, mais ou menos, começa um novo período da industrialização. O ferro, o carvão e a energia a vapor começa então a dar lugar ali, então, esse tipo de coisa ao aço, à eletricidade, ao petróleo. Com isso, então, começa a haver a propaganda para alavancar o capitalismo, como o rádio, a televisão. Então, você vê uma propaganda, você fica louco, você quer comprar. A gente vê ali um produto, um sapato, um jogo, uma roupa, a gente quer aquele produto da propaganda. Então, alavanca o capitalismo, o dinheiro. E depois, ó, com a inserção de novas técnicas de produção e novo meio de produção, que aí é a organização das indústrias, das fábricas, até o aumento dessas próprias fábricas começa a dar lugar ao desemprego. Por quê? Porque a pessoa sabia tear, né? Ia lá, fazia o tecido. Quando chega a máquina de tear, ela já não sabia, não sabe mexer. Não tem instrução, não tem conhecimento para aquilo. Aí o que o patrão faz? Manda embora. Vai ficar com aquele funcionário que é mais assim, tem mais visão, tem mais vontade de aprender, aquele que é mais curioso, aquele que a hora que chega algo novo, ele quer aprender, ele quer conhecer. Começa então a dar valor às pessoas que têm mão de obra qualificada, aquele que tem algum certo conhecimento, um certo tipo de estudo para mexer com aqueles tipos de máquina. Aquelas pessoas que só sabem mexer braçal, começa a ser dispensado do trabalho. Então, começa a ter ali um desemprego, certo? Pois começa a substituir a mão de obra braçal pelas máquinas, processos automatizados, correias transportadoras. Então, por exemplo, vou dar aqui, caixas de sapato, precisava ali de 10 homens para ficar transportando as caixas de sapato. Aí coloca aquelas correias transportadoras, precisa de um homem lá na ponta para colocar a caixa na correia, a correia leva até o caminhão do transporte. Não precisa mais de 10 homens. Precisa alguém que entenda ligar a correia, que entenda desligar a correia, que observe se as caixas de sapatos não vão estar amontoadas, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? A manufatura dá lugar à maquinofatura. As máquinas substituem os homens. E aí, o último ponto, que é o desenvolvimento tecnológico, propiciou a produção em massa. Então, fabrica bastante. Demorava ali 3 meses para ficar uma roupa pronta, agora em horas fica uma roupa pronta. Eu posso falar isso como vivência, que eu trabalhei numa fábrica de costura, inclusive eu era a pessoa que chama cronometrista, ficava com o cronômetro perto da costureira. Tinha um tempo X para aquela camiseta ficar pronta, não pode demorar muito, certo? Então, muito rápido,
Por quê? Para vender bastante, para a pessoa comprar. Então começa a dar valor em alter. É aonde também começa a ter muito lixo, porque as pessoas começam a comprar coisas que às vezes nem precisa. Tô dando um exemplo aqui de roupa, mas a gente tem canecas. Eu quero uma caneca aqui, ó. Tô aqui com a minha caneca. Ai, hoje eu quero essa amarela. Ai, mas eu vi uma que tem glitter dentro, eu vou comprar ela. Daqui a pouco ela fica feia, fica desbotada. É um plástico que vai pro lixo. Vocês estão entendendo? Bom, eu acho que essa parte aqui a gente conversou bastante. Aqui, então, o que falta eu falar para vocês? Com esse desenvolvimento tecnológico, começa a ter uma nova relação entre empregado e empregador. Então, o empregado é aquele que quer ter um local melhor de trabalho, ele começa a fazer um curso, ele vai aprender a mexer numa máquina, ele vai aprender a mexer no computador, porque ele sabe que agora é tudo tecnologia, ele vai aprender a passar um fax, um e-mail e outras coisas a mais. Ele não vai ficar parado ali só em saber atender um telefone. E outra, para uma pessoa que vai atender um telefone, ela tem que saber falar bem, ela vai fazer um curso de marketing para ela não falar errado, vai atender o telefone, tá lá no consultório, é a secretária do dentista. Alô, alô, fala aí, mano. Que fala aí, mano? Fala, pois não, consultório do dentista, seu João. Ah, nós temos um horário, claro. Saber conversar. Essas coisas de gírias que a gente fala com os amigos, na hora do trabalho, não mostra que você é capacitado, certo? Então, a gente deve saber se comportar em cada lugar de uma maneira adequada e cada lugar é de um jeito, certo? Claro, mantendo a sua integridade. Essa era a quarta, bom? A quarta da primeira. Agora vamos para a segunda. A segunda tinha uma tabela, certo? A gente já está terminando. Segunda atividade, está lá na página 9. Impactos do uso do petróleo e seus derivados. Conforme orientações do seu professor, realize as atividades a seguir. Primeira, faça uma pesquisa sobre alguns derivados do petróleo e preencha o quadro abaixo com os dados pesquisados. Você pode pesquisar outros produtos ou substituir algum indicado no quadro, conforme seu interesse. Observe que você tem uma coluna que tem derivados do petróleo e eu percebi em algumas fotos que na última linha tem a borracha, que o pessoal respondeu como se fosse a borracha lá da seringueira. Não é, é a borracha derivada do petróleo, tá? Tudo aqui, ó, o plástico, a gasolina, a tinta, o medicamento e a borracha é para você analisar sabendo que ela é um derivado do petróleo. Não tem nada natural aqui nessa tabela, tá bom? Depois, utilização, aonde a gente usa esse produto, se tem alguma vantagem em usá-lo, depois se tem desvantagem e depois qual a importância econômica social. É outro que o que eu vou falar, talvez na tua tabela não tá idêntico, não tem problema. Desde que, como que eu vou dizer, a essência esteja igual, você acertou a atividade, tá bom? Então lá, primeira linha, plástico. Utilização. Nossa, quanto que a gente utiliza o plástico? Olha, aqui eu tenho um plástico, inclusive é um plástico perigoso, que é o acrílico. Eu posso utilizar o plástico em brinquedo, em rabicozinhos, presilhinhas, posso utilizar em algum tipo de sapato, em algum enfeite. Olha aqui, cadê? A minha calculadora é feita de um tipo de plástico. Então, a gente tem vários tipos de produtos e embalagens que usam plástico, tudo bem? Vantagens. É um material que pode ser usado em vários tipos de objetos, acabei de comentar. É um material que quem sabe descartar é um material que dá para reciclar, então é um tipo de vantagem, certo? Qual que é a desvantagem? A desvantagem é a utilização de descarte de forma incorreta. Então você joga de forma incorreta, sem mandar
para um local que vai fazer a reciclagem deste plástico, então é prejudicial ao meio ambiente, é uma desvantagem, ele demora muito tempo para se decompor, tá bom? Importância econômica social. Importância econômica social é o preço acessível. Geralmente algo que é de plástico é mais barato, certo? Então, esse tipo de coisa ainda é muito vista na nossa sociedade, principalmente por conta da desigualdade social que nós temos, certo? Desculpa. Depois, pessoal, a gasolina. Gasolina. Olha, a gasolina onde que utiliza? Nos meios de transporte, né? E até em alguns tipos de maquinário, de outros tipos de utilização, como serra elétricas, esse tipo de coisa, né? Serra para cortes em florestas de árvores também usam gasolina, dependendo do tipo que elas, de máquina que elas são, de motor que elas são, né? Qual que é a vantagem? A boa execução mecânica. Então, por exemplo, o comentário que um carro que anda aí 10 quilômetros com 1 litro de gasolina, se for andar com outro tipo de combustível, esse mesmo 10 quilômetros, ele vai usar mais combustível. Então, dizem que então o trabalho que esse tipo de combustível tem, que é a gasolina, é um trabalho bom mecanicamente, tá? Depois, qual é a desvantagem? A emissão de gases poluentes na sua combustão. Então, quando eu tenho um carro a gasolina e eu ligo ele já entrou em combustão. Há uma reação química ali no motor que fez ele entrar em combustão. E ele vai eliminar os gases poluentes ao meio ambiente, à atmosfera. Importância social. Atualmente, se tem notícia que é em torno de 75% da população mundial que utiliza a gasolina em meios de transporte. Depois, as tintas. Existem tintas naturais e existem tintas vindas do petróleo. Qual que é a utilização? Pinturas em geral, né? Aí, vantagem. A vantagem é que elas são mais duradouras. Desvantagem, poluem o meio ambiente, são tóxicas. Tem gente que fica até asfixiado quando sente o cheiro. Qual que é a importância social? Vendem bastante por conta da durabilidade, né? Então, é essa a importância. Agora, o medicamento, aonde que a gente usa o medicamento? Na saúde, para combater algum tipo de doença. Então, qual que é a vantagem? Essa é a vantagem, o combate a algum tipo de doença, ou etc, né? E existe também o pessoal que usa algum tipo de medicamento, que a gente chama os ilícitos, que são as drogas, que aí é para ter aquela sensação de euforia, que depois vocês sabem que vai levar aí a uma dependência e pode acarretar a série de coisas, crimes, depressões, prisões e até morte, né? Desvantagens, afeta outras partes da nossa saúde. Então, quando a gente vai utilizar algum tipo de medicamento, tomar conhecimento se é um medicamento vindo de algum derivado do petróleo, se vai dar algum prejuízo a algum outro órgão do nosso corpo, algum outro tipo de doença que pode acarretar, né? Infelizmente, a gente pode passar por essa situação. Depois, importância econômica social, a promessa de cura, ou para quem acha aí legal usar droga, a promessa da felicidade, uma felicidade instantânea que depois traz tanta tristeza para essa mesma pessoa e para a família, né? Então, tomar cuidado, principalmente a oferta aí de medicamentos, que são as drogas, né, ilícitas, tem as drogas lícitas, que são os medicamentos que a gente
compra normalmente na farmácia, e as ilícitas, que são essas que a gente sabe que não pode, que não é bom para nossa saúde, que vai dar essa felicidade momentânea para nós e depois vai deixar nossa família triste e vai levar a gente aí pro fundo do poço. Essa é a palavra. E depois a borracha, que não é a borracha da seringueira, essa daqui, tá? Essa daqui é a borracha ali vinda do petróleo, certo? Onde usa ela? Por exemplo, para fabricar pneus dos carros, da bicicleta, etc. Qual que é a vantagem? É um produto duradouro, ele dura, ele é resistente, né? Depois, qual que é a desvantagem? Ele, como eu acabei de dizer, ele dura, ele é resistente. Então, a hora que dá o tempo de uso, vou dar aqui o exemplo do pneu. Acabou aquelas ranhuras ali no pneu, tem que descartar aquele pneu. Já tá no arame, como diz o outro. Aí, para descartar, aí que tá o problema. Vai colocar direto no meio ambiente? Demora anos para decompor. Vai fazer um recalchutado dele? É perigoso para depois quem vai comprar esse recalchutado. Então, tá vendo? Algo que é bom para nós, depois é prejudicial ao meio ambiente. E aí a importância social muito usada no meio do transporte. Então, a gente precisa sempre. Olha, aqui na minha casa tem o carro do meu marido e meu carro. Só aqui, 8 pneus, né? Então, eu não sou hipócrita de dizer que eu não preciso dos pneus, que eu não vou usar os pneus, que eu não uso nada do derivado do petróleo. Eu uso. Eu só tenho que saber usar com consciência. Então, assim, truques mecânicos, que depois, quando vocês ficarem maiores, tem gente na turma que já até trabalha na mecânica, né? Então, por exemplo, usou lá uma certa quantidade de tempo, passa os pneus que estavam na frente para trás, os que estavam atrás na frente, para tentar aí dar uma vida maior para o pneu e, consequentemente, comprar mais futuramente, mais para frente, fazer essa troca desse pneu, automaticamente você vai demorar um pouquinho mais para descartar, tá bom? Ok? Aqui a tabela. Repetindo, talvez você colocou de uma maneira diferente, tá? Depois, a Revolução Industrial ficou marcada pelo desenvolvimento tecnológico e de máquinas que transformou o estilo de vida da humanidade. Dentre esses estilos, podemos citar o uso abusivo do plástico, subproduto do petróleo, no dia a dia. Cite os problemas causados pelo uso indiscriminado do plástico e indique possíveis soluções para esse uso. Aqui é outro momento que dá para fazer um texto legal, enorme, dá até para mostrar para a professora de língua portuguesa, certo? Mas eu vou fazer só um bate-papo aqui. Então, por exemplo, se eu uso o plástico de forma abusiva, eu vou ter um lixo muito grande. De embalagens plásticas, de saquinhos plásticos, de canudinhos plásticos, etc. Há uma estimativa de mais ou menos 25.000 toneladas de lixo em forma plástica que a humanidade consome. Fabrica, melhor dizendo. Aí o que acontece? Você vai jogar o lixo, você precisa de um aterro sanitário. Automaticamente o aterro sanitário vai se esgotar rapidamente, certo? Outra coisa, esses lixos, quando eles são descartados de forma irregular, ele vai parar na natureza. E natureza que eu estou tentando explicar não é natureza mundo, natureza ali numa floresta, no oceano. Quantas tartarugas, quantos animais marinhos morrem por conta de comer sacolas, de comer garrafinhas, de se asfixiar com canudinhos plásticos. Tanto é que já existe uma lei em muitos locais
bares, estabelecimentos que não é para usar o canudinho plástico, é para usar o canudinho de papel ou até mesmo o canudinho que a gente usa ali e o garçom depois vai pegar para lavar, para guardar para o outro cliente. Não é mais para usar o plástico. Ah, eu não vou usar o canudinho plástico, mas aí eu compro um copo desse de acrílico e jogo errado ali no meu lixo de forma irregular. Vou adiantar alguma coisa? Vai adiantar momentaneamente. Depois já não adianta mais. Então, pessoal, é algo gigantesco para a gente pensar. A gente não pode ser hipócrita, como eu disse anteriormente, de dizer que não usa, que não vai precisar. A gente usa, é bom sim, mas nós precisamos usar com consciência, não comprar tantas coisas desnecessárias, saber descartar. Ah, não quero mais esse copo. Ah, mas será que dá para eu fazer um vasinho com ele? Vou ter uma ideia de reutilizar. Então entra aqui, ó, soluções. Então tentar reutilizar as coisas. Por exemplo, as meninas vão saber que eu tô falando. Existe uma marca de sapato que chama Melissa. É de plástico. Tem um cheiro maravilhoso. Inclusive, as minhas filhas amam. E tem a Melissa, que é a verdadeira, e tem as falsificadas. É plástico a mesma coisa. E, gente, incrível que pareça, elas duram muito, duram muito. Então não serve mais, você vai jogar no lixo sabendo que dura uma vida para decompor? Doa para alguém que você conhece, que tem aquela numeração daquele sapato. É um exemplo, certo? Brinquedos são plástico, não brinca mais, põe no lixo. Não, tem um vizinho que tem uma criança que você sabe que vai usar. Eu sei que às vezes a gente tem meio ciúme e não quer doar. Então não quer doar, guarda bonitinho, mas não jogue fora de forma irregular, tudo bem? Bom, eu acho que o nosso roteiro era esse, certo? Se vocês ainda tiverem algum tipo de dúvida, vocês deixam aí para mim nos comentários ou me chamem no particular. O trabalho do link eu não vou corrigir por aqui, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida no trabalho, vocês me chamam que eu explico para vocês, combinado? Por hoje é só, tá? Um grande abraço a todos, se cuidem, não ficam saindo de casa sem necessidade, usem máscara, chegou em casa, lava a máscara, tá? Porque quanto mais a gente obedecer as regras de não contágio, mais rápido a gente vai voltar para a escola, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau, até o próximo.